Bom, gente, vamos agora conversar um pouco sobre outro exemplo de macromolécula muito importante para a manutenção das atividades celulares. Eu estou me referindo às proteínas, tá? São proteínas ou polipeptídeos, e a gente vai já entender por que podem também ser chamadas de polipeptídeos. Então, as proteínas, elas estão aí espalhadas pelo nosso corpo, espalhada pelo corpo dos organismos em geral, se estendendo desde os organismos mais complexos, como é o caso do organismo humano, até os mais rudimentares, como é o caso dos vírus. Vírus também possuem proteínas. Não é à toa que, na verdade, uma das formas hoje em dia de você fazer a identificação deste tal vírus que tanto nos causa problema nesta pandemia, né, o SARS-CoV-19, é através de uma proteína que o mesmo coloca lá no envelope que protege o ácido nucleico dele. Então, na membrana, né, proteica que envolve o SARS-CoV-19, ele expressa uma proteína, a proteína S, que é a que dá a característica ao mesmo e acaba sendo utilizada como marcador para a identificação do mesmo. Tá? Então, as proteínas elas vão estar no teu cabelo, então o teu fio de cabelo é uma proteína, não é um fio, tá, gente? Então, puxar o cabelo pela raiz, o bulbo ali está cheio de células. Então, ali tem de tudo, tem material genético. Tanto prova que para fazer teste de DNA precisa de DNA, se tem que ter DNA, tem que ter célula. Então não dá para fazer teste de DNA usando somente o fio de cabelo cortado no barbeiro. Então, eu vou no barbeiro, vou no salão de beleza, chego lá, pego um tufo de cabelo do chão, daqueles que foram cortados com tesoura, e quero fazer teste de DNA. Não vai dar certo, ali só tem proteína. Tá? Então é bom que a gente deixe isso claro. Então você vai ter proteínas determinando o nível de pigmentação que você tem na pele. Então existe uma proteína que a gente chama de melanina, ela fica armazenada dentro de células da nossa epiderme, chamadas de melanócitos, e aí a melanina é um pigmento de coloração escura. Quanto maior a quantidade de melanina, graças obviamente ao seu padrão de herança, maior vai ser a tonalidade escura da sua pele. A mesma melanina, dependendo da quantidade, vai fazer com que você tenha variações de tonalidades da íris, né, essa região do globo ocular que possui cor variando aí do escuro para o claro, passando pelo verde, azul e assim por diante. A resistência que você encontra na pele, né, então essa rigidez maior no tecido epitelial, é resultado de uma proteína que é uma das proteínas mais encontradas no corpo, de maior concentração, que é o colágeno. Né? Então, o colágeno também é proteína. Então, é uma infinidade de exemplos de proteínas que estão no teu organismo com função estrutural. Tá? Estrutural. Essa função estrutural, inclusive, vai ser identificada na membrana das células. Então, na membrana das células, as proteínas estão ali para executar a função estrutural, inclusive controlando a entrada e saída de substâncias através dessa membrana, né? Promovendo a sustentação de tecidos no corpo, é um outro exemplo realizado pelas proteínas. Por exemplo, contração muscular. Contração muscular é uma coisa que depende, a nível de células musculares, da ação de duas proteínas extremamente importantes, que são actina e miosina, que estão relacionadas com a contração ali das estruturas musculares, né, os sarcômeros. Então eles dependem dessa dança da actina sobre a miosina e assim por diante. Transporte de gases no sangue, né, também são de responsabilidade de uma proteína chamada hemoglobina, que está dentro dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos, as hemácias, entre outros exemplos. Então, proteína realmente é um negócio que a gente tem muito. Além de elas estarem presentes na forma de enzimas, né, já que toda enzima é uma proteína, e isso a gente vai ver melhor lá na frente, as proteínas elas também se apresentam na forma de anticorpos, hormônios proteicos. Então, anticorpo é proteína. Então, para produzir anticorpo, você precisa ter uma estrutura por trás constituída de aminoácidos que vão constituir as estruturas proteicas, que nada mais são do que os anticorpos. Hormônios proteicos, então existem hormônios também que são
são constituídos de partes proteicas. Então, todas as proteínas são oriundas da combinação de 20 aminoácidos. Isso aqui a gente precisa deixar claro. Tá? Então, as proteínas são macromoléculas, como macromoléculas são polímeros, sendo polímeros são formadas por monômeros. E aí os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Tá? Os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Mais à frente a gente vai ver que para o DNA e o RNA, que também podem ser chamados de polímeros, os monômeros são os nucleotídeos. Mas vamos continuar aqui com proteína, depois a gente começa a falar de ácidos nucleicos. Então todas as proteínas são oriundas da combinação de 20 aminoácidos disponíveis na natureza, e a obtenção desses aminoácidos, desses últimos, ela ocorre através da ingestão de outras proteínas de origem animal e vegetal, que podem ser identificadas aqui nessa figura da direita. Então eu tenho aí proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Esses compostos, as proteínas, como nós já havíamos comentado anteriormente, são considerados polímeros, mais uma vez. Então são formados por monômeros chamados de aminoácidos. Não pode esquecer isso. E a união de um aminoácido em outro, constituindo uma longa cadeia de aminoácidos, então eu tenho um que une com o outro, que une com o outro, que une com o outro, então formam uma grande cadeia de aminoácidos. A união dos mesmos ocorre através da formação de uma ligação química chamada de ligação peptídica. É a ligação que une os aminoácidos, ligação peptídica. Por isso a gente acaba dizendo que a reunião de vários aminoácidos unidos através de ligações peptídicas formam o que a gente chama de polipeptídeo, vários peptídeos, várias ligações peptídicas. Então, por isso que proteínas, lá no início eu falei para vocês que a gente ia falar sobre proteínas ou polipeptídeos. Polipeptídeos porque toda proteína, ao ser formada por aminoácidos, os aminoácidos são ligados por ligação peptídica. Vários aminoácidos, várias ligações peptídicas, um polipeptídeo. Correto? Aqui a gente pode visualizar à esquerda a imagem de uma molécula padrão de um aminoácido e no lado direito os dois aminoácidos, na verdade os dois não, minto, os 20 aminoácidos que integram as proteínas na natureza. Lembrem-se, agora há pouco eu falei para vocês, existem 20 aminoácidos na natureza que formam proteínas. Na verdade, gente, existem vários aminoácidos, não são só 20. Só que formadores de proteína só são 20. Esses aminoácidos eles possuem na sua estrutura molecular um carbono central, chamado de carbono alfa. Eu vou precisar que você olhe agora para a imagem da esquerda, que está mostrando a fórmula molecular de um aminoácido padrão. Então acompanha comigo, existe um carbono central, e aí o carbono, por ser tetravalente, ele vai gerar 4 ligações. Então uma ligação para cima, uma para baixo, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo. Então você tem que mirar nesse carbono central aí. Esse carbono central é chamado de carbono alfa. Ele está ligado a um grupamento carboxila, C-O-O-H, tá? Carboxila, que caracteriza os ácidos orgânicos, ou seja, então, se um determinado composto orgânico tem o grupamento C-O-O-H, ele é um ácido orgânico. Então eu tenho o grupamento carboxila e o grupamento amina, NH2. Se você parar para perceber, a carboxila está no lado direito da molécula e o grupamento amina está no lado esquerdo, NH2. Além disso, esse carbono alfa vai ter um hidrogênio ligado a ele e um radical. Esse radical ele pode ser um único átomo de hidrogênio, como você vai ver mais à frente, ou poderá ser uma longa cadeia de carbonos, uma longa cadeia de carboidratos. Os grupamentos carboxila e amina respondem pela definição desse composto, na forma de aminoácido, gente? Então, se eu tenho carboxila e amina, carboxila, ácido carbônico, um ácido carbônico, um ácido orgânico, na verdade, um ácido orgânico. E a amina, que é o outro grupamento, juntando com a carboxila,
formam o que a gente chama de aminoácido. Tá? Então, o termo aminoácido é resultante justamente da presença desses dois grupamentos. Na imagem da esquerda é possível identificar as estruturas de um aminoácido padrão e na imagem da direita a gente consegue identificar todos os aminoácidos que contribuem para a síntese das moléculas de proteína, síntese das moléculas de polipeptídeo. Enquanto os vegetais são dotados da capacidade de sintetizar todos os seus aminoácidos, né? Então o vegetal produz todos os aminoácidos, os animais eles se limitam a produzir uns e depender da ingestão de outros. Tá? Então eu preciso me alimentar de alguns aminoácidos porque eu não consigo produzir alguns aminoácidos. As plantas não, elas produzem todos. Então olha só, me alimentar de planta. Olha, seria mais ou menos isso, mas na verdade você não vai só se alimentar de vegetais, você precisa ter uma dieta, obviamente que ampla e balanceada, e é através dessa dieta que eu consigo obter os aminoácidos que eu não produzo. E aí veja, os aminoácidos que podem ser sintetizados pelos animais a partir da ingestão de proteínas, então eu ainda tenho que me alimentar de proteínas para produzir os meus aminoácidos. Tá? Esses aminoácidos são definidos como aminoácidos não essenciais. Não essenciais. Por quê? Porque você consegue produzi-los. Você se alimenta e ao se alimentar você sintetiza seus próprios aminoácidos. Já os aminoácidos que não são sintetizados naturalmente pelos animais, recebem o nome de aminoácidos essenciais. Né? Então são essenciais porque a gente não produz, precisamos, obviamente, ir atrás dos mesmos através da alimentação. Seriam eles a arginina, a histidina, a isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Todos esses, mais os outros, obviamente, listados aí na imagem da direita. Os 20 aminoácidos essenciais e não essenciais que contribuem para a síntese dos polipeptídeos ou proteínas. Na imagem disposta na parte superior do slide, é possível se observar a formação de uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. Perceba que o aminoácido da esquerda contribui com uma hidroxila, OH, né? E o aminoácido da direita contribui com um átomo de hidrogênio, constituindo assim uma molécula de água, né? H2O. E unindo ambos os aminoácidos através de uma ligação peptídica. Assim se formam as longas cadeias de aminoácidos ou longas cadeias de polipeptídeos. Existem proteínas formadas apenas por aminoácidos, recebendo assim a denominação de proteínas simples. Como exemplo, temos a albumina, uma proteína encontrada de forma abundante no plasma sanguíneo e representada aqui no slide. A gente consegue identificar aqui a molécula da albumina, extremamente importante, tá, gente? Para manutenção, principalmente osmótica, no plasma sanguíneo. Outras moléculas proteicas possuem parte de sua estrutura constituída por aminoácidos e outras partes por outros compostos não proteicos. São as chamadas proteínas conjugadas. Essas proteínas são representadas por glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas. A própria hemoglobina é um exemplo de uma proteína conjugada. Tá? Bom, as fosfoproteínas, que aqui vocês conseguem também identificar na imagem da membrana plasmática, essa que está aqui do lado direito, na parte inferior do slide. Então, as fosfoproteínas elas podem ser encontradas constituindo partes das estruturas virais. Então, fosfoproteína é encontrado na cápsula de alguns vírus, como identificado na figura, é na figura de cima, tá? Na figura que está acima, onde eu tenho a representação de um vírus, eu consigo identificar a presença de fosfoproteínas, proteínas combinadas com átomos de fósforo, né? Compostos
fosfatados. E as glicoproteínas podem ser também encontradas na superfície, só que agora de membranas plasmáticas, agindo como estruturas de reconhecimento de outras células e de outras substâncias. Tá? Então, muito do reconhecimento célula a célula é feito através de glicoproteínas, que são proteínas conjugadas. Na imagem deste slide, podemos observar em detalhes a estrutura da molécula da hemoglobina. Perceba que essa proteína conjugada, é constituída de duas cadeias alfa, duas cadeias beta, são iguais, tá? As cadeias alfa são iguais entre si e as beta também são iguais. Unidas por um grupo M, clássico da hemoglobina, e combinadas a íons ferro. A função primordial dessa molécula no interior dos eritrócitos ou hemácias é se ligar em gases como oxigênio e gás carbônico, transportando esses através de tecidos corporais. Seria a principal função da hemoglobina, uma proteína conjugada. Bom, gente, quanto ao tipo estrutural, das proteínas, as mesmas elas podem assumir configurações do tipo primária, secundária, terciária e quaternária, como podemos visualizar na imagem que está na parte superior do slide. Logo após a síntese dessa proteína, ou seja, logo após a formação da proteína, a cadeia polipeptídica ela se apresenta de forma linear, em uma configuração tida como primária. Só que ela não demora muito, né? Imediatamente após, essa cadeia ela sofre uma torção em seu próprio eixo, semelhante a um fio de telefone, né? Para quem lembra, mantida através de interações de ligações químicas do tipo pontes de hidrogênio. Então, graças às pontes de hidrogênio, eu consigo fazer com que a proteína saia da sua condição primária e passe a uma estrutura chamada de estrutura secundária da proteína. Na maioria das vezes, a proteína ainda sofre inúmeras outras torções, né? Então, essas inúmeras outras torções no próprio eixo da proteína, aparentemente sem uma definição prévia, e aí nesse momento a gente diz que essa proteína atingiu um estágio terciário. Então, ela sai do secundário, onde já havia realizado uma torção mantida por pontes de hidrogênio, e sofre mais outras torções, que aparentemente são todas desordenadas, quando na verdade não são. Chegando a um nível que a gente chama de estrutura terciária da mesma. E aí essas configurações elas são definidas pelas interações entre os próprios aminoácidos, como eu acabei de falar agora há pouco, não é ao acaso. Então, aminoácidos que apresentam cargas elétricas distintas, um positivo, outro negativo, e outras pontes de hidrogênio também, como aqui já foi mencionado, acabam funcionando como mecanismos de interação entre os mesmos, fazendo com que a proteína assuma, no seu nível terciário, aquela conformação. E aí você conclui, então, de que a manutenção da estrutura, principalmente a terciária de uma proteína, depende da interação entre os aminoácidos que interagem dentro da mesma. Logo, se porventura existir uma mudança de um determinado aminoácido por outro, é possível que a estrutura terciária não se configure da forma necessária para desempenhar sua função. Então eu tenho uma sequência de aminoácidos que é pré-definida pelo meu material genético, o DNA lá atrás. A gente vai ver melhor isso mais à frente quando falarmos em ácidos nucleicos. Mas eu já posso dar um spoiler aqui de que a sequência dos aminoácidos depende da informação que está lá no teu DNA, na sequência do teu DNA. Se houver uma mudança no teu DNA, possivelmente, não é certeza, mas possivelmente você pode vir a ter uma mudança na sequência dos teus aminoácidos. Mudou a sequência do aminoácido, pode ser que mude a estrutura terciária da tua proteína. Mudando a estrutura terciária, ela pode desde não funcionar da maneira adequada até não funcionar mesmo. E aí os riscos e problemas são inúmeros. Tá? Então, a proteína depende da sequência dos seus aminoácidos para que a sua estrutura terciária tenha a conformação, que é a conformação definida como
viável para a realização das funções daquela proteína. Tá? Existem proteínas formadas pela associação de várias cadeias polipeptídicas enroladas umas às outras, ou seja, enoveladas, como é o caso da hemoglobina já mencionada aqui. Então, a mesma, ou seja, a hemoglobina é constituída de 4 cadeias, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, cada uma delas dotada de mais de 100 aminoácidos, que são associados a um grupo, a um grupamento complementar que não é proteico e é constituído de ferro, chamado núcleo M, que a gente comentou agora há pouco. E é nesse grupo núcleo M que se ligam os gases da respiração, oxigênio, gás carbônico. Gente, monóxido de carbono também se liga, tá? Então é bom que fique claro isso aqui. A diferença é que oxigênio e dióxido de carbono formam com o núcleo M da hemoglobina compostos que são instáveis. A oxihemoglobina e a carboxihemoglobina são instáveis, então se formam e imediatamente após a formação, quando atingem as estruturas alvo, durante o processo de difusão dos gases, são separados. Quando a hemoglobina se combina com o monóxido de carbono, aquele oriundo da queima de compostos orgânicos, da queima de combustíveis, por exemplo, o monóxido de carbono forma com a hemoglobina um composto estável. Esse composto é chamado de carbohemoglobina. Diferente da carboxihemoglobina, a carbohemoglobina é estável e aí você acaba tendo problemas para desvencilhar de novo o grupo M deste tipo de gás e aí você tem o início de um quadro de dificuldade de troca de gases por conta da inalação de monóxido de carbono em grande quantidade. Essa estrutura constituída por várias cadeias associadas, né, então, a hemoglobina, por exemplo, a gente dá o nome de estrutura quaternária da proteína. Então, em resumo, nós teríamos a estrutura primária, que é a estrutura linear, formada só por aminoácidos. A secundária, que é quando, graças à ponte de hidrogênio, essa estrutura linear sofre uma torção no seu próprio eixo. A terciária, que é quando, graças à interação entre aminoácidos de carga elétrica distintas e mais as pontes de hidrogênio, a proteína sofre torções ao longo da sua estrutura. E a estrutura quaternária da proteína, que é quando você tem a combinação de vários grupos de proteínas de polipeptídeos para determinar o surgimento de uma proteína única, né? Partes conjugadas para formar uma única proteína. Então essa seria a estrutura quaternária muito comum na proteína conhecida como hemoglobina. Um exemplo interessante para mostrar a necessidade de se ter a sequência de aminoácidos correta em uma proteína, fornecendo assim condições para a construção de estruturas terciárias sem falhas, está na patologia sanguínea conhecida como anemia falciforme ou sinclemia. Ou seja, as pessoas que são afetadas por essa condição hereditária possuem glóbulos sanguíneos, ou seja, as hemácias, os glóbulos vermelhos, em forma de foice, o que dificulta o transporte de gases através dos tecidos do corpo, né? A explicação para esse problema está na síntese da molécula de hemoglobina, já que em virtude de uma mutação, ou seja, uma mudança nas bases nitrogenadas lá do DNA dessa pessoa, a gente tem uma substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina. Então muda o DNA, vai mudar lá na frente a proteína. Não é regra, mas pode ser que aconteça. Neste caso, acontece. Então, uma mutação no DNA faz com que a proteína seja produzida com um aminoácido alterado. Onde era para ser ácido glutâmico, você tem valina. E aí, um dado ponto da molécula de hemoglobina acaba não conseguindo assumir a conformação original. Como resultado, você tem uma morfologia alterada do glóbulo vermelho. A hemácia ela assume a estrutura de foice, que além de ter vida útil, diminuída por causa dessas estruturas, ela pode causar trombos.
né, entupimento de capilares sanguíneos. Vulgarmente dizendo, são os entupimentos que podem acontecer em capilares sanguíneos. As pessoas que têm a forma grave da sinclemia ou anemia falciforme precisam ficar fazendo transfusão de sangue periodicamente. Existem as pessoas que não possuem a forma grave e as que não têm a forma grave só vão desenvolver a doença se forem submetidas a ambientes com baixa concentração de oxigênio, ou seja, sob hipóxia, baixa concentração de oxigênio no sangue, essas pessoas imediatamente têm suas hemácias redondinhas transformadas em hemácias na forma de foice. E aí, obviamente, que passam a ter os mesmos problemas das pessoas que têm a forma grave da anemia falciforme. Um fenômeno muito comum que envolve as proteínas é a chamada desnaturação, ou seja, é um processo, gente, caracterizado pela quebra de todas aquelas ligações químicas que vimos anteriormente, as ligações peptídicas. Não só as ligações peptídicas, tá? Mas as pontes de hidrogênio, as relações entre as diferentes cargas elétricas que você tem entre os aminoácidos. Então, tudo isso pode ser quebrado por alguns fatores. E estas ligações são justamente as que são responsáveis por conferir a essas moléculas as suas estruturas originais. O processo de desnaturação das proteínas ele é semelhante a um desenrolar da estrutura da mesma, né? E ocorre por fatores como elevação da temperatura, variação do pH, né? Que está diretamente relacionado com ambientes onde essas proteínas se encontram, apresentarem um caráter ácido, um caráter básico, né? De repente a proteína ela possui atividade em um ambiente neutro e aí por algum motivo você percebe a mesma em um contexto de ambiente ácido, básico, e aí essas variações podem sim levar a um processo de desnaturação. E o contato com solventes orgânicos também, tá? Então, proteínas que entram em contato com solventes orgânicos, tipo álcool e cetonas, podem passar pelo processo de desnaturação. Para entender um pouco mais sobre o que é esse tal de pH, né? Potencial iônico, por exemplo, dá uma olhadinha no material que eu vou enviar para você e lá tem isso que acabamos de falar e um pouquinho mais, tá? Então lá dei uma explicaçãozinha sobre o que seria pH. Perfeito? Bom, gente, existem vantagens e desvantagens no processo de desnaturação das proteínas. Então, como vantagens, a gente pode citar exemplos como a esterilização de utensílios e alimentos, né, através da elevação da temperatura ou do tratamento com álcool, por exemplo. Outra vantagem está na preparação de alimentos. Então, o ovo, quando preparado, né, ou seja, por conta da temperatura aumentada, você tem a desnaturação da albumina, que é a proteína que você encontra no ovo. A pipoca, então a pipoca, quando produzida, o que você tem ali é que por conta da temperatura elevada, você tem a desnaturação das proteínas do milho. E por último, a gente tem o preparo de doces, queijo, coalhada, onde a desnaturação também é responsável por essa produção desses alimentos, e nesse caso a proteína que é desnaturada é a do leite, né, por conta do mesmo acabar sendo submetido a um ambiente de pH ácido. Né? O pH ácido acaba gerando a desnaturação da proteína do leite, produzindo esses alimentos. Com relação à desvantagem, a gente pode citar a mais importante delas, das desvantagens associadas à desnaturação de proteína, que seria a desnaturação de proteínas em situações envolvendo aumento de temperatura corpórea, chamada febre. Então, quando a febre ela é muito elevada, então 41 graus, 40, 41 graus, ela é preocupante, porque ela pode abrir a janela de possibilidade de desnaturação de proteínas importantíssimas no corpo,
como, por exemplo, as proteínas que participam do metabolismo das células nervosas. Então, você imagina o que é as proteínas que estão relacionadas com as atividades nervosas terem as suas estruturas terciárias todas desestruturadas, digamos assim, né? Então você pega aquele enrolado que é padrão, não é um acaso, não é uma bagunça, que existe um padrão para aquilo, você chega lá e desnatura, você quebra ligações químicas ali. Mauro, mas se de repente a temperatura baixar, elas voltam? Algumas ligações voltam, mas não todas. E geralmente aquela proteína ela não tem mais função, não perde a função, digamos assim, ela não consegue mais realizar suas atividades. Tal situação acontece, quando acontece, acaba por causar sequelas permanentes ou até mesmo levar à morte. Isso é clássico da desnaturação de proteínas quando associada a aumento de temperatura corpórea, né, gente? Isso é facilmente identificado quando dos quadros de convulsão, né? Então chega a 40, 41 graus, você começa a perceber que a pessoa entra em processo convulsivo e aquilo já é resultado, obviamente, de algumas proteínas passando pelo processo de desnaturação. Então esse, sim, seria a maior e, obviamente, a mais importante, o mais importante dos exemplos de desnaturação dessas proteínas. Elevação da temperatura, casos de febre e desnaturação das mesmas.